Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior exemplos de reações de substituição no grupo dos alcanos. E nesta aula nós vamos entender qual é o mecanismo dessas reações. Por que ocorrem essas substituições? As reações acontecem por causa da formação de radicais livres. E ao longo da aula nós vamos entender o que é um radical livre. E para entender esse mecanismo, nós vamos utilizar uma reação química que nós também vimos na aula anterior, a reação entre o metano e o gás cloro. Essa reação, como vocês viram na aula anterior, ocorre na presença de luz e são formados dois produtos, o CH3Cl e também o HCl. Mas como essa reação se processa? Bom, primeiro nós temos que considerar duas informações. Tanto a molécula de metano quanto a molécula de cloro, do gás cloro, são moléculas apolares. E por serem apolares, elas são moléculas estáveis e por isso pouco reativas. E é por isso que se faz necessário o estímulo pela luz, porque a luz vai quebrar uma dessas moléculas, criando um ambiente instável, o que vai possibilitar a reação. Então vamos entender como isso acontece. Essa reação acontece em 3 etapas. E nós vamos ver aqui o que acontece na primeira etapa. É na primeira etapa que nós vamos ver a ação da luz. O que a luz vai fazer? A luz vai quebrar a ligação existente entre os dois átomos de cloro. E dessa reação serão formados dois átomos de cloro. E olha que interessante, quando ocorre essa partição da molécula, os elétrons são distribuídos igualmente entre os dois átomos. Os átomos de cloro têm 7 elétrons na última camada. E vocês podem observar que há aqui um elétron livre, um elétron que está desemparelhado. Ele não forma um par como os outros elétrons. É por isso que este átomo de cloro com um elétron livre é chamado de radical livre. Então, o que nós vemos na primeira etapa da reação de substituição é a formação de radicais livres, nesse caso, 2 radicais livres de cloro. E essa etapa é uma etapa lenta, ok, pessoal? E como ela é a etapa lenta, é ela que vai determinar a velocidade da reação química. Bom, como há radical livre, o radical livre é inquieto. Por quê? Porque elétron não gosta de ficar sozinho. Isso mesmo. Ninguém gosta de ficar sozinho, nem os elétrons. E como esse elétron não quer ficar sozinho, ele vai sair desesperado pelo meio procurando um par para ele. E é por isso que a reação tem sequência e nós teremos a segunda etapa da reação. O que vai acontecer nessa segunda etapa? Antes que eu me esqueça, pessoal, essa cisão recebe um nome especial. Ela é chamada de cisão homolítica, ok? Continuando então com a segunda etapa. O metano está lá livre no ambiente, está lá dando bobeira. E nós temos agora radicais livres do cloro. O que vai acontecer? Esses radicais livres, quando se aproximarem da molécula orgânica, vão atrair os átomos de hidrogênio dessa molécula orgânica e vão arrancar esses átomos de hidrogênio da molécula. Então, quais serão os produtos nessa segunda etapa da reação? Nós vamos ter aqui o CH3, só que agora o carbono perdeu o hidrogênio, então o elétron do carbono que fazia essa ligação com o hidrogênio fica livre e o cloro se une ao hidrogênio formando o HCl.
O que nós temos aqui, então? A formação de um novo radical livre. E o radical livre quer ficar livre? Não. Ele quer deixar esse elétron aqui sobrando? Não. É por isso que a reação vai continuar e nós teremos então a terceira etapa da reação de substituição. O que acontece nessa terceira etapa? Nós temos agora no sistema radicais livres que foram formados a partir da molécula orgânica e temos também moléculas de gás cloro. O que o radical livre vai fazer? O radical livre vai atacar um dos cloros dessa molécula e vai atrair esse átomo de cloro. Quais serão os produtos formados nessa reação? Nós teremos a formação do CH3Cl e o cloro que ficou sozinho vai ficar aqui com o seu elétron livre. Nós temos aqui mais um radical livre. E aí, se for continuar aqui, esse radical livre de cloro vai atacar uma nova molécula de metano, e aí será formado um novo radical livre orgânico, e por aí vai. A segunda e a terceira etapa se repetem indefinidamente, não infinitamente, mas indefinidamente. Não há como prever quando o ciclo vai parar. Essas duas etapas são muito rápidas. Por quê? Por causa da forte atração dos radicais livres pelos átomos de hidrogênio. E essa reação só foi possível por causa da formação inicial de radicais livres que aconteceu na primeira etapa da reação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.